Doutor Ângelo Carboni. Olha, é importante esse dia aqui, é marcante, né? É bastante. A gente fala sempre, né, da Elisa Samúdio, do sofrimento dela, do que ela passou, desde o Rio de Janeiro, quando ela apanhou lá do Bruno e do Macarrão, depois quando ela foi lá para Belo Horizonte e que eles mataram ela junto com aquela turma de bandidos lá, né? O Bola, aquelas coisas todas. Mas a gente nunca falou aqui da Elisa Samúdio, quando ela chamava Elisa Silva Samúdio. A gente nunca falou dela como mãe. Eu como advogado, eu sempre vi ela uma tremenda mãe. Ela cuidava do filho com carinho, com amor, com afeto, desde do Rio de Janeiro, desde essa problemática toda lá com o Bruno, até na hora de ser morta. Dizem que ela tirou o Bola tirou dos braços dela a criança, deu lá para alguém lá da favela e depois tratou de executá-la. Mas se vocês não conhecem a vida dela, uma mulher guerreira, uma mulher que trabalhava, dava duro para sustentar o filho relegado pelo Bruno. E o que a gente faz hoje? Hoje a gente traz aqui uma menina, ela se chama Arlie Moura, né? Isso. E o marido dela. Eu vou falar o nome dele aqui, peraí. É o Dini Souza. É isso aí. E eles vão contar para você, sabe por quê? Porque ela é irmã da Samúdio. E ela está aqui para contar um pouco da irmã dela. Porque a gente não sabe de verdade. O que a gente sabe da Samúdio? Tem uma história lá que ela fugiu para a França, outra vem uma história que ela foi para Portugal, outra que ela foi para o Rio Grande do Norte, mas na verdade ela foi morta. A gente não acha o corpo lá porque puseram ela no micro-ondas. Mas ele está aqui para contar um pouquinho da vida dela, o trabalho, das dificuldades que ela enfrentou e mostrar que ela é uma mulher guerreira e, além de tudo, uma grande mãe, não é verdade? Então, se apresenta e começa. Vamos lá. Olá, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos. Me chamo Arlie Moura, sou irmão da Elisa Samúdio. Olha mais para lá, assim, isso é porque está gravando assim. Dizer que a Elisa sempre foi uma pessoa maravilhosa, foi sempre família, apesar de ela gostar do espaço dela, mas ela sempre foi família. Na época, quando eu ainda era bebê ainda, ali por volta de 1 ano, né, que ela morou ali com minha mãe. A Elisa, ela é filha do primeiro casamento, então nós somos irmãos só por parte de mãe. Então ela sempre saía, pegava para passear comigo no carrinho de bebê e tudo mais. Então ali já via essa questão maternal da Elisa, né? Como ela tinha 14, 15 anos, o povo perguntava se era filho dela, ela até ficava brava. Você? Exatamente, ela ficava brava com essa situação, né? Ela já cuidava de você, depois. Exatamente. Maravilha, era mais velha. Era mais velha, né? Agora me fala, ela estudou? Ela estudou. Fala pra mim, o que ela fez? Eu acredito que ela tenha terminado o ensino médio de faculdade, algo do tipo. Essa questão, minha mãe não entrou em detalhes comigo, né? Entendi. Ela era muito estudiosa. Estudou. Bastante. Agora me fala, pela lenda, né? Ela teve, assim, namorados incríveis. Tenta falar alguma coisa, porque eu vi que tem cara importante na parada. Ela devia ser, além de bonita, inteligente. Essa questão dos namorados, realmente a gente soube mais na época mesmo de quando houve os fatos em si, por conta questão daquela época de 2009, 2010, pra gente que não tinha uma renda tão boa e tudo mais, era autônomo, para conseguir telefone era difícil, né? Então a gente não tinha muito contato de saber realmente da vida dela, né? Que a gente perdeu bastante contato depois que ela... Mas ela teve umas namoradas importantes, não teve? Eu ouvi falar. Tem o nome de algum ou não? Não lembro? A gente só soube realmente dos namorados importantes dela quando aconteceu realmente os fatos em 2010. Entendi. Né? Porque a Elisa sempre foi muito reservada. Ela gostava da liberdade dela, mas ela era uma pessoa extremamente reservada. Ela não expunha as intimidades dela, né? Entendi. E conta dela um pouquinho, vai, assim como o irmão. A gente teve pouco contato, né? Que a gente morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul na época. Ela morava em Foz do Iguaçu até um certo período. Então, dos períodos que a gente
visitava ela, eu e minha mãe, assim, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito doce, né, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito educada, né, uma pessoa muito culta, né, então é basicamente isso, as poucas lembranças que eu tenho da Elisa são essas, né, assim, de uma pessoa maravilhosa. Eu falo, se hoje ela tivesse conosco, eu falo, nossa, ia ser assim uma relação, acredito que muito boa, porque a Elisa não é endeusando ela porque ela é minha irmã, tudo mais, mas eu digo que a Elisa, a gente teria uma boa relação. Do que eu posso lembrar, a gente teria uma ótima relação, porque a Elisa era uma pessoa especial, ela era maravilhosa, sabe? Ela defendia os seus ideais, ela ia para cima do que ela defendia, do que ela acreditava. Na questão, eu sei que ela era uma mãe leoa, porque ela falava para minha mãe que pelo filho, se ela tivesse filho, ela matava e morria. Você falou para mim isso aí. Exatamente, e foi exatamente o que aconteceu. Foi até o momento da execução dela, ele tirou ela do colo, a criança lá, você vê que coisa, né? E ela estava sofrendo, que ela já tinha uma série de problemas, deram uma coronhada nela. E tava ruim a situação. Mas que absurdo, né? Agora me fala uma coisa, o Bruninho. Tá todo mundo falando que ele vai ser um ídolo, e eu já acho que já ele vai estar na seleção como goleiro, né? E ele é grande pra caramba, ele é alto, né? Ele é alto. Que nem o pai dele. A Elisa também não era baixa, não. A Elisa tinha mais de 1,75. Que legal, é autor então. Os médicos dizem que ele vai passar de 2 metros, né? Tá, me fala, e a pensão alimentícia, como é que fica? Do que eu sei, o Bruno nunca pagou. Nunca? Nunca. E por que não deram uma cana nele? Isso que eu não entendo. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Porque o menino tem quantos anos? Agora, dia 10 de fevereiro, ele vai fazer 16 anos. Então não é normal isso daí. Não é normal. E é uma canalice, tanto da justiça brasileira. Não, justiça não. Não, porque ela se fizer direito, consegue. Consegue, justamente porque... Ele tá falando que é verdade, tá vendo lá? É assim, ó, se você souber fazer... Agora eu vou explicar, eu faço questão. A pensão alimentícia é uma obrigação do pai, não tem papo, entendeu como é que é? Sim, o que importa se ele é pobre, se ele não é pobre, o juiz vai fixar um valor. E o cara tem que se virar para pagar. Exato. Se ele não paga, se entra com uma ação de execução de alimentos. Olha, ele já faz até assim, você está vendo lá, né? E aí o juiz está definindo um valor, você entra com uma ação, olha, excelência, ele não pagou janeiro, fevereiro e março, e ele dá 3 dias para o sujeito pagar. Se não pagar, vai preso, mas não tem conversa. Deu para entender? Sim. Agora, tem situações diferentes. Vamos imaginar que você entra com uma ação lá e o cara não paga o ano inteiro. Essa ação ela perde o sentido e vai atrás do bloqueio dos bens da pessoa, entendeu? Atrás da conta. Mas todo mundo sabe que o Bruno tem uma mulher. Provavelmente ele deixa todo o dinheiro na conta dela. Ele não deve movimentar nada, entendeu? Então não acha nada. O que tem de fazer é uma ação daqui para frente. Essa daqui está andando, que é aquela... Mas faz uma daqui para frente. Olha, ele não pagou, vamos fazer de conta aqui. Novembro, dezembro e janeiro. Faz uma nova. Sim. Nessa você perde a prisão. Se ele não pagar, ele vai em cana. E hoje é assim, ó. Se você pegar e passar, sabe aqueles poste verde? Sim. Você pôr a cara lá, é cana, não tem conversa. Os Smart Sun. Então, tem um cliente, né? Foi gozado, ele é palmeirense. E ele falou assim, Carbone, saiu meu mandado de prisão, de alimentício. Falou, ó, aqui não estou vendo mandado nenhum. Mas o juiz já tinha mandado lá, sabe, assim, pelas vias dele. O cara estava no jogo, ele passou lá, foi preso. Então não é a justiça é boa. O problema todo é dirigir. E outra coisa também, eu não sei se a tua avó, a Sônia, né, de Moura... Minha mãe. Perdão, a tua mãe, é porque você falou na tua avó, como é que é o nome da tua avó, pra gente saber? Que é a avó da Samuda também. Não, ela é só da tua mãe. Então. Isso. Mas a dona Sônia, ela pode pedir isso daí pro neto, porque ela deve ter a guarda dele. Sim, e pode prender. Agora, tem gente que não quer prender. Por exemplo, se a dona Sônia falar assim, olha, eu não quero que prenda o Bruno, eu quero simplesmente que seja buscar no patrimônio dele. Se o cara não tem nada no nome dele, ele não vai pagar nunca.
E assim, o que eu acho me revolta bastante, porque na época dos fatos, É. o Bruno já tinha filho com uma mulher chamada Eu não Daiane. sabia disso, você falou. Uma- Ele era casado, então, anteriormente? Ele era casado, né? E ele com paga a pensão lá? Então, na época dos fatos, lá em 2010, foi divulgado sim que ele pagava a pensão para os filhos da Daiane. E por quê? Ele paga a pensão para os filhos da Daiane e para o Bruninho ele não paga. Qual que é a diferença? O Bruninho é menos filho porque falam que minha irmã é puta, é prostituta, é o quê? Só porque falam que minha irmã é isso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. O Bruninho é menos filho só por conta dessa questão. Então, tipo, essa é a situação que me revolta. Porque para uns tem e para outros não tem, sabe? Não tem o que dividir. Filho é filho. Claro. Dona Sônia, ele está contando aqui teu filho aqui, inclusive ele gosta muito de você. Está dizendo que o Bruninho não está recebendo alimentos. Vai lá no escritório, lá você vai ver onde que ele vai parar, o Bruno. Vai parar preso se não pagar alimento. Não tem conversa lá não, viu? E tem como cobrar. Agora, eu me lembro na época do processo que ele até o cabelo, quando ele cortava, ele não deixava resíduo para não fazer o exame de DNA. Então, ele de verdade, ele dificultou muito. De verdade, existe já uma certidão de nascimento dizendo que o Bruninho é filho dele? Já tem? Já Você tem. viu? Chegou a ver ou ouviu falar? Já vi. Tanto que hoje o Bruninho já consta o nome do Bruno. Então você vê, se o menino quiser, ele é menor, né? A mãe pode pôr ele na cadeia, sim. Mas o importante da gente aqui, de verdade, é a SAMUD. Sabe por quê? Todo mundo fala aí que acharam um passaporte em Portugal. Exato. E que esse passaporte é dela, né? A gente foi verificar e não é bem, é 3 anos antes dos fatos. Então alguém tinha esse passaporte, ou ela viajou para Portugal e lá ela deixou esse passaporte e pegou outro, é uma possibilidade, ou perdeu. Exatamente. Mas não quer dizer. Agora, então vamos tentar ponderar aqui. Na época dos fatos, eu era advogado, eu sou advogado, eu trabalhava no programa na Sônia Abrão, trabalhava, eu ia lá de vez em quando. E veio uma carta do Bruno para mim, chorando, dizendo que o advogado dele teve um problema na OAB lá que não podia advogar mais naquele período. E que ele queria que eu fosse lá para só absolver ele. E eu realmente, naquela época, fui lá e achei que ele era inocente. E vocês não vão acreditar. Ligou um sujeito do Rio Grande do Norte dizendo que tinha visto a SAMUD lá. E isso tudo fez um cambalacho. Se puxar o meu nome, o nome dele, você vai notar que Mas não era verdade. E depois eu deixei de advogar para ele, porque entrou lá um advogado do Paraná, que prometia para ele que ia absolver. É praticamente impossível isso daqui. Exatamente. Então, e nunca mais. Mas aí o que eu vi? Eu vi o Jailson, que era o colega de cela do Bola, que ele contou para a juíza que o Bola efetivamente matou ela, com a participação dos dois. Então são 2 criminosos natos. E que eu não entendo como ele cumpriu tão pouca pena. Sim. E você falou uma coisa importante que eu me lembrei também. Ele, quando saiu em condicional lá, ele foi para um clube e o clube pararam de financiar o clube. Você sabia disso? Sim. Conta pra gente. Eu sei pouco dessa situação, porque é uma situação que me mexe bastante, então eu às vezes não entro muito assim a fundo para saber. Realmente houve essa questão e aí destituíram ele do clube, né? Porque realmente quem quer ficar com essa mancha, né, de um assassino que está no seu clube, né? E acho que ele estava mexendo com criança também. Sim, as crianças todas idolatrando. Eu falo, esse canalha, sabe? Não pode ser ídolo, né? E não assim, pode, não pode. E o que você acha dele cumprir um pedaço da pena e estar na rua? É inadmissível, né? Porque assim, hoje ele tá solto, minha irmã tá morta, ela não pôde seguir os planos dela, não pôde seguir os sonhos do filho, tá com a família, e ele aí tá solto, livre, numa leve e boa. solto. E ainda não paga a pensão. E ainda não paga a Agora, pensão. vocês imaginaram a mãe, né? Qual é o objetivo da mãe? Tem um filho só. Ela só tem esse filho, né? Ou ela tem mais? Tem eu e a Elisa. Não. Tô falando a SAMUD. Sim, a minha irmã só tinha Então, o que ela queria? Queria ver o menino estudar, queria ver ele se formar no primário, na festinha, depois no ginásio, depois no colégio. Queria ver o menino agora, quando ele for para a seleção, que eu tenho certeza. Com certeza. Queria torcer. Mas não é só a perda dela. E ele?
O filho não tem nada. Exato. A mãe, a tua mãe, que é carinhosa, ela toma conta dele, mas a mãe dele não está lá. Exatamente. Então é triste, você não tem parceria, você não pode jogar a bola, coisa, não pode nada, você está tudo longe. Não é Exato. triste isso daí? É demais, sabe? Eu nem imagino a dor que ele passa de não ter a mãe, né? E não ter a mãe, exatamente. Ele também não vai poder ver a mãe dele, é muito triste. Agora vamos, pega aqui. Agora vamos lá no Dimi, né? Dimi, né? Isso. Dimi, vem cá, como é que você aguenta ele? Para de ela aqui. É muito amor, é isso. Me conta, ela é irmã da Ana Samúdio. Isso. Agora explica pra mim a tristeza, porque deve dar um banço nela, sabe? Sim. Então explica, porque você tem que falar alguma coisa aqui. Não é tem uma cabimento. questão assim que é um luto que não se encerra. Isso. Porque como não tem corpo, não existe o encerramento, né? Não houve a despedida. Mas não parece que ela tá viva? Então, Então. isso que sempre E como é que dá- ele fica? Ela fica. É essa questão de um luto não linear, não existe um fim para esse luto. É um luto que não tem fim, porque de vez em quando tá tudo bem, tá tranquilo, aí de repente vem a lembrança do que poderia ter sido, se estivesse viva, como poderia estar, sabe? Esse eterno e si. E o fato de você não ter conseguido pôr um ponto final na história, mesmo que, por exemplo, ela tenha mesmo sido assassinada, que infelizmente foi, ter o corpo, para pelo menos dar o rito fúnebre, encerrar, sabe? Não, mas não é só pra ela, né? É Sim, pra mãe dela, família, pra avó, para todos poderem se livrar dessa dor da coisa suspensa, do luto suspenso. Você não quer pedir pro Bruno apresentar onde é que ela tá? Porque ele sabe, ele tava lá. Ah, com certeza. Então fala pra ele. Ô Bruno, vai, escuta aqui. A irmã dela, fala, diz. Bruno, te pedir encarecidamente, se você tem um pouquinho de humanidade dentro desse seu coração, devolve pra gente. Devolve O pra corpo gente. dela, exatamente, não custa nada. E outra coisa, você já cumpriu pena. Você tá de graça aqui, você não devia tá lá preso, né? É uma vergonha. Exato. Mas tá bom, tá na rua. Devolve o corpo, não custa nada. Pô, deixa o menino lá, o filho, enterrar a mãe. Deixa a mãe dela, deixa a irmã dela. Não é normal o que você tá fazendo. Você é ruim mesmo, né? Eu me lembro quando eu conversava com você, simulado, safado. Eu lembro de você. Eu lembro também da dentista. Eu lembro de tudo. Vocês fizeram eu trabalhar que nem um doido, ir para a França, os direitos humanos para reclamar, porque você falava que ela estava em outro lugar. Tudo mentira. Você usou a minha pessoa, usou o programa que eu estava para fingir uma falsidade. Você pegou uns advogados lá que, pelo amor de Deus, depois. Tenta pensar um pouco. Outra coisa, eu vi tanto trabalho, eu me lembro do José Arteiro. José Arteiro, esse advogado, eu acho que ele está meio doente, que a gente não conseguiu falar com ele. Mas ele recebeu a dona Sônia de Fátima, lá na Sônia Moura, né? Isso. Recebeu na casa dela, ela dormiu lá na casa dela. E eu também dormi. Era uma casa legal, era imensa, sabe? E ele tinha umas filhas lindíssimas, nossa. E a mulher dele era muito bonita também. Eu não sei se chegou a ver. Não. Olha, faz tempo. Mas eu acho que a mulher mais bonita que eu vi é a mulher dele. O cara tem bom gosto. E as filhas também eram lindíssimas. E o carinho que ele tratou a dona Sônia. Fiquei triste quando a dona Sônia destituiu ele. Ele estava no júri e ela pôs ele para fora. E ele trabalhou uma vida inteira, todo o processo inteiro. Mas ela deve ter sido dos seus motivos. Mas ele era bom. E ele fez as coisas boas. Mas vocês veem tudo, né? A família está enlutada, a família não tem o corpo da Elisa Samúdio. Como ele falou bem, eles não conseguiram enterrar ela. E na mente deles está essa história lá, que ela está viva, mas não está. E não custava nada o Bruno voltar. Agora, a minha companheira aqui, Aline, o que ela quer é que a gente busque dentro do judiciário, junto da execução de sentença do Bruno, a possibilidade dele voltar preso. Por quê? Porque ele está atazanando a vida do filho, ele está brincando com as emoções dele. O sujeito pegou e marcou para conversar com o filho e não foi. Imagina, um moleque já está sofrendo porque a mãe dele morreu. Passou esse tempo todo sem receber alimentos.
O pai dificultou de tudo. Eu estava lá na cadeia, ele cortava o cabelo e não deixava eu fazer exame DNA na cabeça para dificultar a declaração que ele era o pai, né? Pelo DNA. Ele fez de tudo contra esse menino, ele não ajudou em nada. E agora ainda, ele pisa no menino. Quando ele marca um negócio e ele não tem palavra, né? Não tem mesmo, né? É um assassino. Ele faz isso de propósito. Você quer fazer o quê? Você já matou a mãe dele? Você quer matar o teu filho de tristeza? O Dr. Carboni, e você me permite também Claro. falar da questão, né, de quando a Elisa estava grávida, ele deu remédio abortivo para Elisa, né? Então, É uma pena que eu não estava lá, já punha na cadeia. Ele tentou, então, o Citotec lá que ele deu? eu não sei qual que foi a medicação, mas Agora também me tudo conta da surra que ele deu nela lá, porque ele pegou 4 anos lá. Ele e o Macarrão, mas aí foi derrubado para 1 ano e pouco a pena. Você tem conhecimento desses fatos? Não. Não tenho conhecimento, né? Minha mãe, ela não chegou a comentar. Então foi assim, quando antes, parece que tinha um acordo lá que ele pagava um flat para ela morar e um carro. Mas, pô, morar num flat, vocês sabem que é um lixo, né? Você sabe o que é isso? Não. É pequeno. Eu estou falando que é história, mas eu ouvi falar. O que é um flat? É um quarto dentro de um lugar. É como se a gente tivesse sido enterrado vivo. É sério. Nossa. Quando eu perdi a minha esposa com Covid, é a mesma coisa que você está num lugar assim que não existe, sabe? Você entra lá como se fosse um caixão. É sério. E ele é minúsculo. Ele não tem lugar para fazer comida, não tem nada. Lá tem um quartinho de hotel, vai. Ele tinha esse quartinho e tinha um carro, diz que tem. Mas eu acho que não era suficiente, porque ela queria ter uma casa, ser feliz, cuidar do filho dela com possibilidade. Pô, você falou, ele tentou matar a criança no ventre materno, mas depois ele nasceu, o menino. Então, de verdade, ele fazia de tudo para penalizar. Isso daí a gente vai trabalhar em cima na segunda parte, mas eu quero mais um pouquinho. Ô, Dimi, conta dele aí. Como é que você aguenta ele? Fala pra mim, assim, a depressão dele, explica, porque É que ele antes mesmo de nascer o sentimento de amor, a gente já era amigo. Sei. Então, pra amizade, a gente não precisa mascarar as nossas dores, a gente não precisa mostrar que está feliz quando você não está. Que normalmente quando a gente vai se relacionar amorosamente com alguém, a gente acaba criando ali uma máscara de felicidade, de mostrar que nós somos perfeitos, né? E como a gente veio de uma amizade, a gente acaba pegando esse vínculo de eu entender quando não está bem, quando está ali numa situação mais difícil, até porque é um processo difícil, não é um processo fácil. É um processo de um luto que não acaba, de uma possível depressão também que não se acaba por conta de uma situação que vem desde a infância, né? Porque ele tinha ali por volta dos 10, 11 anos quando isso tudo aconteceu. Então, né? Ele tinha só 12 anos? Tava de 11 para Era 12. criança. Quando aconteceu toda essa situação. Então você vê, mas é difícil, ele deve ficar depressivo. Eu também perdi minha irmã com leucemia, eu sei o que é perder. É legal você amparar ele, Sim. mas é difícil. Olha, ele não tem a irmã dele, tá brigado com a mãe que nós queremos fazer as pazes, você vai me ajudar a fazer isso daqui, Sim. porque mãe é mãe, não adianta, né? E sabe o que a gente queria? A gente queria que o Bruno voltasse preso para cumprir o resto da pena, para ele parar de infernizar o filho dele e mais. Se ele não paga pensão, mais uma cana para ele também. Aí ele vai ver quanto é bom uma saudade. Porque a impressão que dá é que o pouco que ele cumpriu ainda não é suficiente para Exato. isso. Não é verdade? Com Mas nós vamos certeza. voltar já, na próxima. Vamos fazer mais uma parte. Programa Pergunte ao Dr. Carboni, com o advogado Dr. Ângelo Carboni. Agora nós vamos falar de um cachorro querido que foi assassinado que a gente não conhece. E os meninos aqui estão por dentro. Gente, eu fiquei impressionado de ver essa molecada, né? Molecada. Pegar e caçar o cachorro. A impressão que dá, eles pegaram um pau com prego lá e deram na cabeça do bicho.
depois tentaram afogar outro. E a impressão que me dá, que é sério o negócio, é que eles estavam expondo isso daí para outras pessoas, outros menores, como se fosse um grupo, né? Sim. E conversando lá com um promotor de justiça de uma cidade do interior, ele contou para mim que dificilmente eles vão ter alguma condenação, porque não tem prova. Sim. Não tem as filmagens, embora o lugar teria um monte de filmagem, e que não se faz um processo sem uma prova veemente, né? Então, sei lá, você estava no carro, fala para mim alguma coisa do que você achou, porque não é só esse daqui, não. Aí depois passaram na TV, um cachorro, coitado, estava na rua lá, latiu contra um, o sujeito puxou uma arma, deu 10 tiros. E ao mesmo tempo, eu vi um cachorro hoje, aqueles, tem um nome lá esquisito lá, ele foi lá e arrancou o dedo do coletor de lixo. Nossa. A mulher soltou ele, devia ter focinheira. Então me conta, o que está acontecendo? Fala para mim um pouco. Essas Do Orelha. Essas questão de... É Orelha, né? É de uma crueldade, assim, de uma falta de humanidade, porque eu falo, o bichinho tava quietinho lá na dele e falo, é uma crueldade que, sabe, me corta o coração. Eu até evito de realmente ver as notícias, porque minha voz até embarga de falar, porque é de uma crueldade tão tamanha, sabe? Um ser que não consegue nem se defender, sabe? De passar por uma crueldade mesmo, tamanha. E assim, colocando um pouco, né? O senhor conhece mais da legislação, mas eu, como uma pessoa mais leiga, eu vejo muito essa questão, que infelizmente é o que acontece. Pessoas brancas, ricas, conseguem comprar a justiça, todo mundo passa o pano e eu fica não por acho isso que mesmo. eles compraram, a justiça não compra. O que de verdade o que acontece é que eles trabalham em cima de um processo. Aquela representação criminal que a gente fez hoje lá, que você trouxe lá para mim, vai depender daquilo que você vai contar para mim hoje. Sim. Quando você vai escrever, para mim decidir. Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. Dos 4 meninos, parece, um não tinha nada com isso, vocês já notaram? Não tinha, nem, o cara nem estava lá nessa hora. Então já começa, então parece que se reduziu para 3. Mas não tem nada gravado lá, eles matando o cachorro. Sim. Ou pelo menos não acharam até hoje. Então, como é que o Estado, como é que o promotor vai dar uma penalidade ou vai mandar internar os meninos se não tem prova? A Rede Globo, ela mostrou uma delegada lá dizendo que não tinha prova. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica achando estranho, porque teve um delegado que assumiu o caso e que até adotou o cachorro que eles tentaram afogar. Sim. Ele tentou fazer prova disso daí. Tinha lá também um sujeito que era guarda lá, que tomava conta lá, Sim. que ele contou tudo. Então, a gente acha estranho ter mudado esse panorama. Mas não quer dizer que isso daí, a justiça é séria. Na hora que tem um processo lá, se a parte realmente fez aquele crime, ele pratica. Agora, lá de verdade, se não tem prova, se no processo não tiver nada, como é que eles vão condenar? Você imaginou eu chegar para você e falar, ó, você fez assim, 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 não tem foto. Ah, a Elisa Samúdio é um caso, não tem corpo. Não é verdade? Sim. Eu vou contar uma história para vocês vão entender o problema da Elisa Samúdio. Tinha o João Relojoeiro, contei para você e para você. Ela também era de Minas. Esse João Relojoeiro fazia joias artesanais. Então, vai imaginar que você não queria uma joia, esse é teu anel lá. Você queria um negócio diferente que ninguém tem. Ele fazia. Acontece que o Orives dele, o cara que trabalhava com ouro lá, ele achou que estava afanando e mandou o cara embora. O que ele fez? O sujeito sumiu. E os 2 irmãos foram condenados pela morte do sujeito, ficaram presos, um morreu de câncer lá dentro, e o outro saiu depois de 10 anos, e aí aparece o sujeito vivo. Então você falou bem, quando não tem corpo, a gente fica em dúvida. Sim. E foi o argumento que tentou o Bruno lá e o Macarrão fazer. Então, na verdade, ela foi condenada por causa do Jailson, que foi lá e contou que o Bola tinha matado mesmo, e fez os detalhes. Mas no caso dos cachorros, não tem uma prova. Só para vocês terem uma ideia, tinha 200 câmaras, nenhuma tem gravação. Será que apagaram todos? É difícil de acreditar. Sim. Então, mas vamos pensar na morte do cachorro. Quem fez isso?
Que bandido sem vergonha, não? Demais. Que gente ruim, né? É de uma crueldade. Exatamente. E você falou bem, são inocentes os cachorros. Provavelmente lá o cachorro era da comunidade. Quem passar a mão na cabeça dele, ele levanta as patas. 10 anos vivendo ali E o naquela cara região. pega e mata ele com um pau, com um prego, não é normal. Então o que a gente pede aqui, e os meninos também, as autoridades, é para procurar provas e vestígios para processar efetivamente quem praticou o crime. Exato. Pelo que eu vi, a Record, ela divulgou uma... Peraí, ele não falou nada. Fala alguma coisa aqui. Então. Senão ele não deve ter falado. Eu já vi. Então, eu não consigo entender como é que uma crueldade dessa pode existir. Você pegar um ser tão inocente que não te oferece nenhum tipo de perigo, não te oferece nenhum risco, e fazer uma maldade dessa. Não existe, assim, pra mim, nada que justifique. Não importa o que a pessoa venha a falar, a forma com que foi feito, não existe nada que possa justificar, sabe? Pra mim foi pura crueldade, pura maldade. E, assim, só a única coisa que dá pra pedir nesse momento é justiça, que seja feita a justiça, que seja encontrado de fato Isso. todas as provas necessárias para que os culpados sejam punidos, que paguem pelo que fez, pelo que Pode fizeram. ser eles, pode ser outro, Não mas importa que quem pague. fez, E que o seja Estado feita a tem justiça. condição de fazer isso daqui. Isso. E não acontecer mais. Exato. Então, eu vi também um caso lá que um sujeito matou um cachorro e foi preso. Eu também acho que não chega tanto, entendeu? Devia pegar uma multa, um flagrante, mas manter lá, não sei, precisa saber a história de cada um. Exato. Se vocês viram hoje na TV lá, eu vi de manhã, 7h30, os coletores de lixo estavam trabalhando e saiu lá um Rottweiler lá, o cara arrancou o dedo dele. E ele não matou ninguém. Você sabe, ele, Sim. coitado, porque você não vai prender a mãe da menina lá, porque ele não tem tanta culpa. Ele não tem tanta culpa. Não, foi uma fuga do cachorro, Foi uma não fuga, foi uma coisa... O cachorro... Então foi uma fatalidade. Isso. Então, quando se trata de fatalidades e etc., a gente entende, a gente acaba ponderando para entender. Agora, no caso do Orelha, que foi um crime, foi uma crueldade desmedida, sabe? Uma coisa que a pessoa aparentemente foi muito bem pensado para ir em pontos cegos, momentos específicos onde não tinha movimento e etc. Então, assim, uma coisa calculada, uma crueldade calculada, é uma coisa a se pensar. E, meninos, tem uma história lá, a Boca Pequena fala, que esses causadores desse crime, não estou falando que é os meninos, quem praticou? Eles estavam fazendo uma espécie de vídeo para outros meninos assistir. Então eu vou contar uma história para vocês que vocês vão ficar assim. Eu tenho um sobrinho, ele devia ter mais ou menos uns 14, 15 anos, que não saía da internet. E de repente ele pega e morreu de asfixia, falta de respiração. Aí depois foram descobrir que ele entrou num grupo e fazia um negócio de quem levava mais tempo sem respirar. E como ele tinha problema no coração, ele segurou e morreu. Nossa. Mas quem ensinou isso daí é o grupo. Ou senão eles dão uma espécie de assim, olha, para entrar no grupo tem que fazer isso, aquilo. Então, pais, tome cuidado com o celular. Tem muita gente ruim nesse meio. Com certeza. Tem muita gente. Imagina se esses bandidos que mataram lá o cachorro estavam filmando para outros assistir. E quem sabe isso daí era uma forma da pessoa pegar e entrar no grupo de bandidos. Gente, a gente ouve falar nas associações criminosas, que você vê, quando você vê lá a fotografia de palhaço, é que o sujeito matou um policial. Olha que absurdo, né? O policial vai lá trabalhar, que nem um desgraçado lá, e os caras ainda acabam matando ele. E para você entrar naquela sociedade criminosa, você precisa matar um policial. A impressão que dá é que esses bandidos que mataram o Orelha, eles estavam filmando e mostrando para os outros como se fosse, agora eu fiz, agora você faz lá, sabe? E como é que a gente fica numa situação como essa? Eu digo para o promotor de justiça de lá, eu digo para o juiz de lá. Se os senhores conseguirem sinalizar e demonstrar a autoria desse crime,
esses jovens, não eles, aqueles que praticaram o crime, eles deviam ser internados no hospício. Sim. Sabe por quê? Se não tem lei para menor, sabe? Sim, Mas eles demonstraram que eles são psicopatas. com E certeza. eles podem sair por aí agora, cara, já matamos um cachorro, quem sabe uma criança? Você imaginou uma criança tá lá sentada lá com a mãe na praia? Eles vão lá dar uma paulada na cabeça dele. Eles são um perigo iminente que pode acontecer a qualquer momento. Sim. E pouco importa se o pai dele é dono de uma empresa, se é bilhardário, não interessa. O cara é um Exatamente. perigo para a sociedade. Se a gente não pode pegar e prender, ou se a lei é muito branda, tem a medida protetiva lá. Pô, isso aqui é um perigo para a sociedade. Vamos levar ele num hospital psiquiátrico, tomar um choquinho, para ver se ele melhora, né? E depois dos 10 aninhos que eles estão lá, quem sabe eles saem, né? Vocês não acham? Conta para mim, o que vocês acham? Realmente a questão dos crimes no Brasil realmente está precisando passar uma mudança urgente, porque muitas das vezes a polícia vai lá, prende, não dá nada. Mas não é só, prende, morre um dos policiais, coitado, e não acontece nada. Fala pra Exato. mim, hein? Não acontece nada. Você sabe quanto que ganha a mulher do policial se ele morrer? Um seguro que é uma porcaria, que não dá pra nada, acho que dá pra comprar o caixão. E ao mesmo tempo, depois, a aposentadoria dele é um lixo. E você imagina, vou imaginar você lá, policial militar. Você vai lá e enfia as caras lá numa comunidade, toma um tiro na cara, morre. Quando morrer, até que não é nada. E quando fica aleijado? E quando não se mexe mais, você entende? E a família vai passar fome a vida inteira. Às vezes os filhos pequenos. Eu acho de verdade que matar um policial devia ser que nem nos Estados Unidos. Pena de morte. Põe o bicho na cadeira elétrica e já vende ele torrar. Porque se o cara é... Olha, o que representa o policial? Representa a sociedade, ele é a defesa da sociedade. Exato. E, na verdade, eles não estão preocupados com isso. Eu falo, nem só a pena de morte aqui no Brasil deveria haver. Lógico que tem que ser investigado para não acontecer de ter uma morte de uma pessoa talvez que realmente não tinha. A questão tem que ter essa questão. A castração química para crimes sexuais, essa questão que deve haver no Brasil, porque quem faz uma vez vai fazer sempre. Sempre, exatamente. Então, eu acho triste essa situação. E você, o que você acha? Então, eu acho que, de fato, as leis elas precisam ser revistas para serem aplicadas de fato. Que eu acho que devia a maioridade penal devia cair para 16 anos. Para 15, está cheio de bandido. Para mim é assim, dependendo do tipo de crime, não importa a idade. Eu vi o secretário de Segurança Pública, que foi um delegado, é fantástico esse cara, o Nicola. Ele contando que eles mataram um menino lá que estava armado e se defenderam, né? Porque ele foi para cima deles. Mas ele falou assim, eu rezei por ele. Ele viu que era um jovem, que era menor de idade, mas o cara estava armado e estava querendo matar os policiais. É legítima defesa. Então, de verdade, o que precisava? Precisava de escola, precisava de alimentação. Eu trabalho muito com essa criançada, eu vejo a minha namorada, ela é professora. E as crianças vão para a escola para comer. Vocês podem não acreditar, Eu acredito. mas é para comer. Então, o nosso governador não dá roupa para eles, não dá nada, sabe como é que é? Sim. A comida, teve lá um governador que queria dar ração para as crianças, que nem Nossa, cachorro. sim. Vocês ouviram falar disso? Sim, Não? Então, infelizmente agora o sujeito, sabe que hora que as crianças comem? 4 horas da tarde. Agora vamos imaginar, o menino mora debaixo da ponte. Aí ele vai com fome, esperando para comer 1 hora que ele vai para a escola. Aí vão dar para ele às 4 horas. Você já ouviu falar, se você está com fome, você consegue estudar? Não, você não consegue se concentrar. Agora vamos lá. Aí tem a menina lá, que ela só tem uma roupa, só tem uma, que é aquela de festa. Ela tem de qualquer, não tem outra, não tem uniforme. Aí é uma roupa um pouco mais assim avançada, vamos imaginar, tem lá mas vocês entendem? Aí eles querem expulsar a menina porque ela está usando uma roupa que eles acham que é indecente. Mas ela não tem outra. Você entendeu? Sim. Então ele vai com fome, a roupa tudo ruim, e outra, você chega lá e o menino não tem papel. Então empresta uma folha, ou a professora vai pegar. Cadê o seu caderno? Eu dei para você ontem. Os ratos comeram.
Elas moram na favela, deu para entender? Sim. Então tá lá na favela, lá, tá chovendo, cai, o rato come, outro, e ela não tem mais caderno, mas não é relaxamento, é que ela não tem. Aí eles querem que ela estude pelo aqueles grandão lá, como é que se chama? Os tablets. Ela não tem tablet. E o pior que eu vejo, ela não sabe ler nem escrever, elas passam por decreto. Aí vem o governador, em vez de pegar e trazer professores, dar condição aos professores ensinar, o que ele faz? Ele manda um livro que ele comprou de um amigo dele para distribuir para as crianças, mas ela não sabe ler. Ela vai fazer o quê? Vai comer o livro? Fala, você entendeu? Sim. Então, como é que a gente faz? E essas crianças vai ser o futuro do Brasil. E, na verdade, eles vão lá para a favela e olha lá, pô, tem o traficante que dá R$200 para eles ficar empinando uma pipa quando chega a polícia. Quando vem os caras de metralhadora lá, eles avisam, você entende? Sim. Então, toda essa situação, eles acham que é muito mais fácil ficar na favela lá, roubando, vendendo droga, e vão ser, futuramente, é o nosso povo. Sim. Nós não temos comida, nós não temos educação, não temos nada. Sim. O pobre está morto. Sim, por E isso o que pior de precisam tudo, de políticas públicas exatamente. para poder mudar o nosso futuro. Então, assim, de nada adianta tratar a violência somente com a violência para contenção. E sim, tem que matar a violência na fonte com políticas públicas onde não há necessidade de você se entregar ao crime para poder sobreviver, para você poder ter um mínimo de dignidade. Você falou bem. Quando falaram que mataram não sei quantos no Rio de Janeiro, Sim. é fácil. Então por que não vai na favela e metralha todo mundo? Por que não joga uma bomba lá? Só que é a criatura humana que está lá dentro. Sim. O que eles fizeram? Eles viram lá que estão fechando tudo lá, os coitados, foram pro mato, os caras metralharam eles. É legítima essa situação? Não. Se desse estrutura, mas por que não desapropriaram e deram uma casinha para eles lá no sistema financeiro? Por que não deram emprego para eles? Você entende? Está tudo errado aqui. E o pior de tudo, se você for lá e comprar uma carne, você paga imposto. Vocês estavam falando de carro, o imposto é mais caro que o carro. Sim. Exatamente. Então aí você compra o carro nos Estados Unidos, você paga uma vez de PVA. Aqui você paga todo ano. Uma coisa que já é sua. Mas já é minha, mas não é tua, porque eles vão tomar. Você não fica 10 anos lá, você fica 100. E aí você vai comprar uma casa, você vai falar o financiamento, aqueles juros abusivos, que vocês não conseguem viver. Como é que a gente faz? Fora o IPTU, né? Que é todo ano também. Então, exatamente, é uma espécie de expropriação. 20 anos é do Estado. Então tudo isso daí começa a trazer pra gente medo. Então olha só, nós estávamos falando do cachorro que foi morto por um bando de para mim, eu posso definir quem fez monstrinhos delinquentes. É o nome dos caras, monstrinhos delinquentes. É ou não é? Sim, fala para mim. certeza. Então, para mim, vocês podem ser ricos, vocês podem ser poderosos, pode ser um inferno. Vocês são os monstrinhos delinquentes. Agora, toda essa estrutura, e são ricos ainda, isso que é pior. Sim. Agora, o povo está lá na favela, debaixo da ponte, sem roupa, com fome. E daqui um pouco eles vão falar assim, por que a gente não vai assaltar esses monstrinhos aí que estão por aí? Infelizmente é o que acaba sendo a opção. Infelizmente, muitas vezes, a opção que se apresenta. E depois o nosso secretário de Segurança Pública, ele fala, olha, é uma tristeza, o menino morreu e tal. Eu rezei para ele. Verdade, ele fica triste de ver. Mas o menino, ele foi mal conduzido, a família, eles veem lá os caras com metralhadora, os caras ricos, cheios de ouro, e eles pensam que o caminho é aquele. Infelizmente, essas pessoas, elas são apenas o sintoma. Isso. E a doença efetiva é a pobreza, é a miséria, é a fome, é a falta de dignidade humana. Olha como ele fala bonito. Fala um pouco também. Ele falando dessa questão de opção, né, que teve. Hoje eu vejo que, graças a Deus, assim, é uma situação que está mudando também, né, da questão das mulheres travestis e mulheres transexuais que sempre trabalharam na prostituição por falta de condição econômica, de condição, de trabalho. E o pessoal dá oportunidade para essas mulheres, né, por conta do preconceito, né, e hoje, graças a Deus, muitas dessas mulheres estão fazendo faculdade,
estão no mercado de trabalho. Hoje nós temos uma deputada maravilhosa, Érica Hilton, Sim. que ou mulher que eu vejo ali que ela Mas trabalha, tem também viu? as que eu gosto. Como é que é o nome dela? Érica, Não, aquela que é candidata a vida inteira, lá que vocês falaram o nome dela. Léo. Anel Anel Áquila, Áquila. Exatamente. Anel Áquila, maravilhosa. o Agripino Moreira, que é um barato. Maravilhosa. Mas tem agora aquela outra lá que eu te falei, lá, a Roma Gaga. A Roma Gaga. Que mulher bonita, caramba. Então, vocês veem, é o seguinte, ó. Opção, eu acho que é Deus que dá. O que a gente se sente é que tem de exteriorizar. Eu não vou ficar escondido por trás lá de um terno se eu tenho outra opção. Eu vou lá e enfrento a realidade. Esse menino aqui, ele enfrentou a realidade, enfrentou a mãe dele, enfrentou todo mundo para poder mostrar o que ele é, porque ele é feliz. Esse outro menino aqui casou com ele, é uma gêmea. Se alguém for espírita como eu sou, vai saber muito bem que eles nasceram assim, mas eles se gostam. E olha, eu vou te falar, a minha esposa que morreu, eu tive duas esposas, a primeira morreu de câncer, a segunda morreu de como é que se fala, como é que é o nome? Aquela doença lá. Covid? Covid, né? Poxa, se na próxima vez que eu nascer, se ela for homem eu também for, ou se ela for mulher eu também for, é a alma da gente que muda. Exatamente. E os caras têm de respeitar isso daí. E outra coisa, eu adoro processar gente que fala mal. Lá do BBB, eu já entrei com um processo criminal, tem dois lá. Um foi pra rua e o outro acredito que vai hoje. Sabe por quê? Porque eles começam a brincar com as pessoas e não é normal, isso aqui a gente não aceita. E eu achei gozado desse segundo que eu estou processando agora, através da Associação dos LGBT, que o Agripino Magalhães é o presidente. Ele falou de um modo assim, que só quem tem percepção cognitiva, o xingamento dele, que ele quer machucar Sim. os LGBT, mas ele falou num sentido figurado. E aí eu fui buscar na jurisprudência que aquela fala dele, ele está querendo dizer que o cara é homossexual. Então ele tentou, mas dançou, entendeu? Sim. Porque ele está sendo processado. Então é o seguinte, ó, você, mulher, você, ó, você, travesti, vocês têm direito, vocês têm de reclamar. Uma vez eu me lembro do Agripino, ele estava num baile gay lá, e foram 3 homão e deram um cacete nele, Nossa, que e horrível. quebraram ele de pau. O que ele fez? Ligou o 90 e chamou a polícia. Chegou a polícia, levou ele lá, e de madrugada ele liga para mim desesperado, dizendo que ele estava preso. Aí eu fui lá e perguntei o que aconteceu. Não, ele agrediu os 3. Eu falei, olha o tamanho dos caras aqui, você acha que ele podia agredir os 3? Você entende, né? Sim, Então, é complicado. a impressão é que vira a situação. Sim. Outro caso que eu fiquei lá, essa Roma Gaga, é uma estrela. Se vocês verem, assim, é uma moça lindinha, vocês conhecem ela? Sim, eu eu já conheço conheço o trabalho dela. Mas é um avião, aquilo lá, ela põe no bolso mulher assim, direto. Ela estava junto com outro rapaz, que era de cor, e mais um outro, estava numa festa, aqui. E do lado tem um motel, certo? Aqui é a festa, aqui é o hotel. E, de repente, um dos meninos, que é o de cor, ele tem tuberculose. Não sei como é que pega isso daí, mas está dando, viu? Que precisa tomar Sim. cuidado. E ele sentou nos degraus do hotel. Então o hotel é grudado, acho, na festa, ou pertinho, sabe? Mas um degrau. Chegou lá um sujeito, o gerente lá, e falou assim, ó, aqui não pode ficar sentado viado nem macaco. Nossa, Que É. que horrível. A Roma Gaga, levantou, né? Você já viu, a bicha? Tem 2 metros, maior que você. Tá? Ela não é baú pra guardar e tá certo. Ela já começou a descer o sarrafo lá, né? O que aconteceu, gente? Vocês não vão acreditar. Foram pra delegacia, mas a Roma Gaga foi presa e o cara que chamou de macaco lá e que chamou ela com o nome lá, ele foi numa boa no carro dele. Nossa. Tá. O que está acontecendo agora? Ela ficou presa, foi solta no outro dia, e a gente está provando que o negro, que ele chamou de macaco, ele só não se apresentou porque ele ficou com medo de ir preso junto com ela. Nossa. E ele vai lá no escritório lá e nós vamos abrir um processo crime e vamos para a corregedoria também. E a Roma Gaga, de verdade, ela é uma heroína, porque ela defendeu todos eles e sofreu essa inversão que a gente vê. Infelizmente.
Então tá na hora de o seguinte, ó. Esse menino aqui, ou menina, ele pegou para mim ontem, ele já abriu um inquérito hoje, e tem mais 2, por homofobia, por transfobia, não sei o que for. E vocês têm que fazer a mesma coisa. E o que eu achei legal é que ele vai lá no computador, ele mesmo faz o BO. Depois vai lá no escritório, que a gente pega e faz a representação. Mas é o seguinte, ó, seja feliz da forma que você é. Porque antigamente, os homossexuais, os gays, o que eles faziam? Se escondiam atrás de um sapato de cor de jacaré. É sério. E os caras eram apedrejados, às vezes eram mortos, e sofria. E tinha de se esconder. E agora, o nosso mundo aqui, o Brasil, é diferente. Quem aprontar aqui vai para a cadeia. E vocês têm que ter os direitos. E outra coisa, não é só o processo criminal, não. É a indenizatória. Na hora que você condena o vagabundo lá que falou mal de vocês, ele vai responder e vai ter que pesar no bolso dele. Porque a gente só muda quando mexe no bolso da gente. Vocês não acham? Exatamente. Então vai, vamos começar a fazer um finalzinho aqui. Tá acabando. Quando nós temos? 1 minuto, vai. Olha, foi um prazer ter vocês, adorei. Eles foram lá no escritório, contaram a história deles, achei legal. Samúdio, você está no céu, ajuda a gente a achar teu corpo, vai ser importante. Ô Bruno, para de ser assim, mostra, deixa eles enterrarem a Samúdio, por favor. E tem um pouco mais de responsabilidade emocional. E olha, quem sabe a gente vai ver você preso de novo. Manda um abraço para todo mundo, vai. Um abraço, pessoal. Posso te pedir um favor? Manda um beijo pra tua mãe, dá pra fazer isso? Dá. Então fala. Dona Sônia, estou mandando um beijo para a senhora. Espero que um dia a gente consiga estar resolvendo essa situação aí, botar tudo nos... Tá vendo? O filho é legal, Dona Sônia, eu gosto dele. Fica com Deus, hein? Um beijo pra todos vocês e até quarta-feira nós vamos estar aqui.